Olá, tudo bem? Então, se você está assistindo agora esse vídeo, eu posso partir do pressuposto que você curte também a questão do desenvolvimento pessoal. Eu confesso que eu também curto, eu gosto bastante, mas apesar da gente gostar muito, nós devemos entender que esse mundo da autoajuda possui algumas armadilhas. E nós vamos estar falando sobre isso nesse vídeo. A autoajuda que eu trato aqui se trata do meio de um indivíduo melhorar ele mesmo sem depender dos outros, apenas dele mesmo e o material, sendo como um faça você mesmo, só que do ponto de vista produtivo e existencial da saúde mental. O primeiro livro moderno de autoajuda surgiu em 1859 com Samuel Smiles em seu livro Self-Help, que em tradução significa autoajuda. Nesse livro ele falava sobre a questão da perseverança e o livro dele foi tão bom que na época ele conseguiu celebridade da noite para o dia, de tanto que o livro dele vendeu. Já hoje, a indústria da autoajuda é uma indústria bilionária e que envolve não só apenas livros de autoajuda, mas também palestras motivacionais, workshops, mentorias, grupos de internet, cursos e mais várias outras coisas. Sendo que dos 15 livros mais vendidos no Brasil em 2019, nenhum era de ficção, nenhum era de autor clássico. 13 dos 15 livros mais vendidos no Brasil era de autoajuda. Repetindo, 15 dos livros mais vendidos do Brasil, 13 eram de autoajuda em 2019. Mas convenhamos que dizer que nenhum livro de autoajuda presta é tão preconceituoso quanto dizer que nenhuma pessoa presta. Por isso que eu não vou negar que algumas pessoas conseguem sim melhorar um pouco a vida delas através da autoajuda. Mas o problema desse mercado é que muitas vezes ele pode muito mais atrapalhar do que está ajudando algumas pessoas. Com base nisso, eu vou te mostrar agora as 10 polêmicas do mercado da autoajuda. Bora lá? Olá, eu sou Salvo Silveira e você está no canal Pense Nisso, o canal que traz reflexões e questionamentos sobre autoconhecimento, saúde mental e problemas da vida moderna. E aí, bora para mais uma conversa sobre você? Então, a primeira polêmica da indústria da autoajuda é que a autoajuda é útil somente para as pessoas que não precisam dela. Sendo que a autoajuda muitas vezes é algo superficial para as pessoas que querem apenas aprimorar, mas que ao mesmo tempo não tão desesperadas para isso. Ou elas apenas querem aprender algo por lazer ou hobby, como é no meu caso às vezes, sabe? Eu gosto de ter uma leitura para descontrair. Mas o grande problema disso é que muitas vezes atrai justamente as pessoas que precisam de ajuda, mas não da ajuda da autoajuda, mas sim da ajuda profissional. Sendo que muitas vezes a autoajuda ela vai dar uma percepção de progresso, não um progresso em si. Então realmente a autoajuda, em muitos casos, é útil somente para as pessoas que não precisam dela e muitas vezes acaba atraindo um público inseguro, sendo esse o próximo tópico. A segunda polêmica da indústria da autoajuda é que atrai um público inseguro. Primeiramente, eu devo ser bem sincero e explicar que a autoajuda tem um público que pode se beneficiar dela. É um público que quer ir se aprimorando, se desenvolvendo pessoalmente ao longo prazo, aprimorando seus pontos cegos e nisso a autoajuda pode realmente fazer bem. Mas tem também um outro público que quer consertar a vida através da autoajuda. E são geralmente pessoas inseguras, com problemas de autoestima, com dificuldade em se aceitarem, buscando sempre um guru que vai fazer isso. E geralmente é um guru confiante, que aparenta ter respostas para tudo ao ponto de secar temporariamente as lágrimas da pessoa. Sendo que eu concordo que a ciência não seca lágrimas, mas uma coisa é certa. Quando você está diante de um profissional capacitado, um profissional de saúde mental, como um psicólogo, você sabe que o que ele diz, pelo menos, tem algum fundamento científico e que já foi testado já algumas vezes. Já agora, no caso do guru, seria como se você tivesse uma enorme dor de dente, mas que ao invés de você pagar por um dentista, que ia te arrancar o seu dente, realmente ser doloroso, você aceitasse tomar um xarope de alho vendido pelo guru, que diz que além de ser mais barato, o tal xarope ainda cura a dor de dentes para sempre. Só que no caso da autoajuda é mais mesmo no sentido existencial, em que a pessoa prefere palavras bonitas, fofas, frases de efeito em vez de um longo trabalho de terapia. E o pior é que tem muitas pessoas inseguras que estão viciadas em autoajuda, sendo que muitas vezes a autoajuda ignora a própria natureza humana, sendo esse o próximo tópico.
A terceira polêmica da indústria da autoajuda é que ela tende a ignorar a natureza humana. Certas coisas da natureza humana são impraticáveis. Por exemplo, é impossível a gente ser feliz o tempo todo. E ainda bem que é impossível isso, sabe? Pois a humanidade, ela nem sequer existiria se o ser humano fosse um animal feliz o tempo todo. Imagina, por exemplo, o nosso ancestral caminhando de boa na lagoa, suave na nave, lá na savana africana, quando então, de repente, por um leão faminto na frente dele. E ele, ao invés de correr ou lutar, ele ficasse lá todo zen, todo feliz, todo good vibes, e ainda abraçasse o leão. Se fosse assim, a humanidade nem existiria. A questão que eu quero dizer aqui é que a raiva, o medo, a ansiedade e o estresse, apesar de trazerem sensações ruins, foram fundamentais para a nossa sobrevivência e são até hoje. Logo, é impossível acabar com eles, e ainda bem, pois faz parte da gente. É a nossa natureza interior que fez com que a gente sobrevivesse até aqui. E o pior é aquela história de sempre ter pensamento positivo. Isso é um absurdo na autoajuda. E é sobre isso que vamos falar agora. A quarta polêmica da indústria da autoajuda é que o excesso de pensamento positivo pode tornar a sua vida negativa. O pensamento positivo ele é ensinado em todos os lugares, até mesmo por profissionais da saúde, e alguns estudos científicos até mostram que realmente o poder da gratidão e do pensamento positivo pode impactar mesmo positivamente na autoestima. Eu até gravei um vídeo em que eu usei uma bibliografia gigantesca sobre o poder da gratidão aqui para o canal. Mas a questão do grande problema do pensamento positivo é que quando ele é usado demais e de forma equivocada, ele vai muito além do saudável, vai muito além do que a ciência recomenda, sendo uma espécie de negação da realidade em que o indivíduo se nega a aceitar a vida tal como ela é e começa a fingir que o problema existencial dela não existe, e isso é perigoso. Então, o X da questão é que a nossa mente ela é como uma floresta obscura e perigosa, que da mesma forma que esconde alguns tesouros, também esconde alguns monstros e vilões perversos, e muitas vezes isso é realmente assustador mesmo, não vou negar, pois você está diante de algo sobre você e que você rejeita. Mas ao mesmo tempo é transformador quando você aceita. Então sentir uma dor ao ter contato com esses monstros e vilões cruéis, apesar de ser algo incômodo, é algo necessário. E a aventura reside justamente em lutar contra eles, em que a sua principal arma é a aceitação. Pois quando você traz a aceitação à consciência, você fica muito mais forte e se desenvolve. Como disse Jung, que foi o maior psicólogo do século passado, que foi o pioneiro nos estudos da sombra, uma vez ele falou: como que eu posso ser eu mesmo sem eu ter uma sombra? Eu devo ter um lado negro também se eu quiser ser inteiro. E tornar-me consciente da minha sombra, eu me lembro mais uma vez que eu sou um ser humano como qualquer outro. E no meu caso, inclusive eu já vi uma pesquisa, não vou lembrar onde foi e qual foi, que mostrou que as pessoas que tendem a evitar pensamentos negativos, na verdade, acabam aumentando eles. Que foi o que Jung, no século passado, já havia descrito, e inclusive tem uma frase dele que narra muito bem isso, que é a frase: o que tu negas te subordina, o que tu aceitas te transforma. E é isso que Jung fala do indivíduo estar abraçando a própria sombra, abraçando os próprios defeitos e aceitando eles. Mas no final, quando a pessoa é viciada em autoajuda, quando ela é insegura, ela usa coisas que vai contra a natureza humana dela e fica com excesso de pensamento positivo e good vibes. E ela acaba ficando mais insegura devido ao fracasso que vai se acumulando ao longo do tempo, sendo essa a próxima polêmica. A quinta polêmica da indústria da autoajuda é que ela deixa as pessoas mais inseguras devido aos fracassos. Como ignorar a natureza humana não é nada saudável, em certos casos é impossível, a pessoa ela pode enfrentar um loop de fracassos acompanhados por culpa, e isso reforça muito o lado inseguro dela. Por exemplo, aquela ideia de autoajuda de viva agora 100% no presente. Gente, é impossível ser 100% agora no presente, não combine nada com a nossa mente, com a nossa natureza humana, a não ser que você seja um monge budista com meio século de experiência meditativa. E o indivíduo que não consegue isso, e mais várias outras ideias que pregam autoajuda, ele se sente um incompetente. Mas é óbvio que ele não vai conseguir. E por não conseguir, ele fica mais inseguro quanto a ele mesmo. E muitas vezes ele se culpa por isso, se sente um fracassado, se comparando ao sujeito que tem metade da idade dele, mas que conquistou o que ele queria conquistar e que depois escreve um livro falando sobre isso, fazendo com que ele crie muitas vezes metas que são impraticáveis para a realidade dele, ou então até mesmo para a realidade de qualquer pessoa. Mas não para por aí. Tem também a questão da autoajuda gerar um placebo.
A sexta polêmica da indústria da autoajuda é que ela te engana, faz você pensar que você realmente fez algo, sendo esse o placebo da autoajuda. Muitas vezes a leitura de autoajuda nos faz pensar que estamos com a vida em movimento, por estarmos diante de uma nova mudança, de uma nova oportunidade. Faz a gente achar que a gente é a pessoa mais bem-sucedida, dando uma sensação de progresso, sendo que na verdade nada foi feito a não ser uma leitura. Um exemplo bem claro disso são os livros de relacionamentos. As pessoas leem um cara, por exemplo, um cara que é tímido, ele lê, ele gosta, ele acha legal, sente que está progredindo, mas ele continua tímido para ter iniciativa em uma relação. Mas ele fica com a sensação de progresso, porque apenas ele leu o livro. Sendo que o nosso cérebro ele tem uma falha chamada de o viés da veracidade, em que se trata do viés de a gente ter uma tendência de assumir que tudo que os outros falam é verdade, mesmo quando às vezes estão mentindo, e se essa pessoa for dotada de autoridade, então, muitos seguidores têm ideias semelhantes à nossa, aí que já era, aí que a gente vai acreditar mesmo. E o pior é quando vem desilusão e o método não funciona. A pessoa, em vez de questionar o método, começa a questionar ela própria, a se culpar por não ter conseguido, como a gente falou agora há pouco. Vamos então para a sétima polêmica da indústria da autoajuda. A sétima polêmica é que ela ignora os fatos externos, pois certas coisas não se copiam. Primeiramente, vamos falar sobre uma coisa chamada de ambiguidade causal. Você já ouviu falar em ambiguidade causal? Por exemplo, a empresa concorrente ela pode imitar o pouco que ela vê da outra empresa, mas ela não consegue imitar o resultado. Eu posso muito bem pegar uma música da Anitta, copiar a letra, cantar, mas será que eu vou conseguir imitar o sucesso dela? A mesma coisa, você pode pegar a autobiografia de um famoso, em que ele ensina como ele fez a fama dele, e mesmo que ele seja muito sincero e verdadeiro, você acha que você pode imitar tal sucesso? Eu acho que não, pois tem muitos fatores envolvidos, alguns fatores que nem ele compreende. Fatores esses que podem ir desde a educação que ele teve, traços de personalidade e até mesmo questão de sorte, por ocorrer uma oportunidade que ele aproveitou bastante. Um exemplo bem claro disso foi meu amigo na escola, o Daniel. Eu já falei dele já aqui no canal. Ele era extrovertido, criativo, engraçado, ele era muito namorador, ele pegava as menininhas tudo, e eu até tinha uma invejinha dele. Pra você ter noção, ele era tão palhaço que teve uma vez que ele arrotou na cara da menina de manhã e de noite ele ficou com ela. Agora imagina eu, por exemplo, todo nerdão, todo atrapalhado, chegando arrotando na cara das meninas para elas ficarem comigo. Você já imagina o resultado, não é? Esse é um exemplo bem claro de uma complexidade social em que eu até poderia copiar o Daniel, mas os resultados jamais seriam os mesmos. Eu acho que mesmo se ele quisesse me ajudar a ser igual a ele, mesmo assim eu não ia conseguir copiar de imediato, mesmo com a boa vontade dele em tentar ensinar, pois esses fatores comportamentais, como ser engraçado, ser criativo, ser muito sociável, são coisas complexas e que não se ensina assim tão facilmente. E sem falar em que muitas vezes em que você copia algum comportamento de alguém, você pode não saber qual é o fundamento daquele comportamento e estar com uma cópia imperfeita. Por exemplo, no meu caso, eu acordo todos os dias às 3 horas da madrugada para começar a trabalhar. Aí você fica sabendo disso e copia, e morre de sono com a sua produtividade despencando. Sendo que, na verdade, eu acordo todos os dias por motivos particulares meus, porque eu consigo ser mais produtivo nesse horário. Algo que é meramente particular meu. E você, sem saber, você copia eu e morre de sono, não consegue fazer nada. A questão é que, realmente, o mercado da autoajuda, ele ignora fatores externos, pois certas coisas não se copiam. Em que, nesse exemplo, você pode até copiar o meu palco, mas você não vai conseguir copiar os bastidores. Entende? Pois é algo que varia de pessoa para pessoa. E o mesmo vale de jornalistas ou até mesmo autores de autoajuda falando sobre hábitos dos gurus do Vale do Silício, que fazem isso, que fazem aquilo outro, e você copia. Sendo que, na verdade, você não sabe qual é o fundamento deles e fica com uma cópia imperfeita. Uma coisa meio que nada a ver, entende? E agora então vamos para a oitava polêmica. A oitava polêmica da indústria da autoajuda é que não existe receita ou método para o sucesso.
Nisso a gente chega em outro fator que a autoajuda ignora em sua grande parte. É que não existe receita ou método para o sucesso, pois a vida ela é caótica por natureza e nós estamos o tempo todo vulneráveis ao imprevisto e ao aleatório. A gente pensa que o sucesso é algo com começo, meio e fim, como se ele fosse algo linear, como se fosse um metrô em que você pega em um ponto e sai em outro, como se existisse um roteiro para isso. Nada disso, o sucesso ele não é linear, ele é caótico, com altos e baixos, tentativas e erros, vários recomeços, hora dá certo, hora não dá. No começo você não tem muitos resultados até você conseguir chegar onde você quer com muito sacrifício. Sendo que nós temos que jogar com as cartas que a vida nos dá. E para isso não existe receita de bolo para o sucesso, em que você muitas vezes começa sem conhecimento e só com o tempo, com tentativa e erro, que você vai conseguindo estar botando em prática o que você quer. E agora a gente chega na nona polêmica da indústria da autoajuda. É que a autoajuda ela pode mascarar problemas sérios. Muitas vezes, por exemplo, uma reclamação simples pode esconder um problema complexo. Por exemplo, eu me sinto cansado o dia inteiro, eu choro de noite, eu não consigo parar de roer as unhas, eu não consigo dormir, só como doces, ninguém gosta de mim, eu sou feio demais, eu fico todo atrapalhado ao interagir com pessoas e mais várias outras reclamações. Mas a verdade é que grande parte dessas reclamações escondem um certo grau de ansiedade e neuroticismo, e às vezes até mesmo depressão, sendo que nesses casos a autoajuda, além de ineficaz, ainda pode dar a falsa sensação de que está tudo bem. Um exemplo bem claro disso, e que eu já vi pessoas com fobia social com o discurso de solitude, o que é uma coisa incrivelmente preocupante, ou seja, as pessoas têm dificuldade de interagir, sofrem com isso e na internet se depara com pessoas de influência vendendo discurso de antes sozinho do que mal acompanhado. Isso não é solidão, é solitude, você é sua própria companhia. Sendo que a fobia social é um transtorno, é um distúrbio psicológico que precisa de ajuda profissional. E a mesma coisa com a depressão. Você não trata a depressão através de slogan, frases de efeito, mandando a pessoa se amar e por aí vai, falando da vida de Steve Jobs, querendo mostrar o segredo que Albert Einstein usava para lidar com problemas que ele tinha na vida dele e por aí vai, o que no final só mascara problemas sérios e que só profissionais da área da saúde poderiam estar trabalhando esses problemas. E agora chegamos na 10ª e última polêmica da indústria de autoajuda, é que o lucro no mercado da autoajuda gera o objetivo de criar percepções, não realizações, sendo que há problemas em que as pessoas têm ao longo da vida em que não se resolve em um workshop de fim de semana ou em um curso da Hotmart. E com isso ela pode sentir uma sensação de progresso, mas que a vida dela não sai do lugar, como por exemplo, sensação de estado emocional, felicidade, coisas do tipo, sendo que o problema ainda continua e vai reaparecer em algumas semanas. Mas a questão é que o marketing, por detrás disso, não é uma coisa que está somente no mercado autoajuda. Está em tudo, até mesmo em um jornal. Por exemplo, um jornal para sobreviver ele tem que fazer manchetes sensacionalistas. O Platinho, que é um youtuber que eu sigo, ele chamou uma vez minha atenção sobre isso. Para quem não sabe, o Platinho ele é sociólogo pela PUC e tem também um mestrado muito interessante. O canal dele era paradão, até que teve um vídeo em que ele falou sobre estoicismo. E depois que ele falou do estoicismo, o canal dele deu uma guinada e ele mesmo reclamou que os certos vídeos dele só funcionam se tiver uma pegada de autoajuda. Se ele fizer um vídeo com o nome, por exemplo, A Metafísica do sei lá o quê, quase ninguém vai abrir o vídeo. Já se ele fizer um título com uma pegada de autoajuda, aí tem cliques. E a mesma coisa eu aqui no canal, às vezes eu até faço títulos sensacionalistas porque senão não tem visualização. Mas no vídeo eu vou desmistificando a banalização em torno do assunto. A questão é que a autoajuda e o marketing diz o que as pessoas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. E nisso, se quiser manter o lucro, tem também que manter uma ilusão de realização através de promessas sensacionalistas, se focando mais na percepção do que na realização. E tentam fazer as coisas difíceis parecerem fáceis. Eles precisam que você precise deles. Vendendo cursos, por exemplo, para desbloquear todo o seu potencial de sucesso por R$5.000, mas como eles são pessoas boas, eles fazem por 100. E se você pagar em menos de uma hora, faz por 800. Ah, pelo amor de Deus, né, gente?
É igual um curso de produtividade que eu vendo aqui no Hotmart por R$14,90 por mês, em que a pessoa pode cancelar a qualquer momento e sem eu querer fazer jabá, mas tem muito guru que vende o mesmo conteúdo por R$2.000, mas com uma grande pegada de marketing, estilo de vida, que essa pessoa tenta vender, sendo que muitas vezes ela está vendendo a marca pessoal dela com conteúdo que já tem de monte já na internet. Mas quando a gente chega na questão dos problemas existenciais, muitos desses gurus não possuem nenhuma ideia nova. Muitas vezes eles usam um autor clássico, sendo que tal autor clássico daria um verdadeiro banho neles. Sendo que, na verdade, os autores de autoajuda muitas vezes se baseiam em várias outras pessoas do passado, mas com uma pegada de marketing, frases de efeito e questões motivacionais que podem vender. Sendo que para as questões existenciais eu prefiro 1000 vezes os autores clássicos do que os autores modernos, pois os autores clássicos eles não tinham que bater metas de venda de cursos na Hotmart. Um exemplo bem claro disso é Aristóteles em sua obra Ética Nicômaco, os ensinamentos de Epicuro, os autores estoicos como Epiteto, Sêneca, o imperador Marco Aurélio, as tragédias gregas que falam muito sobre os problemas da condição humana e até mesmo os livros sagrados como a Bíblia ou o Alcorão, textos budistas e livros da cultura tradicional indiana e por aí vai, que dão um banho na maioria dos autores de autoajuda, mas que não vende porque está em domínio público e as pessoas não querem ler um texto com um vocabulário um pouco mais rebuscado. Então, essas foram as 10 polêmicas do mercado autoajuda, mas é claro que eu não posso generalizar, pois tem muitos autores do gênero de autoajuda que eu gosto, e que inclusive eu recomendo, como por exemplo o professor Jordan Peterson, que escreveu o livro 12 Regras para a Vida, livro que combina com a gente e que convida a gente a fazer uma reflexão bem profunda dentro da gente mesmo sobre a nossa vida. Outro autor que eu gosto bastante é Robert Greene, que escreveu o livro As 48 Leis do Poder, que na verdade, apesar do título aparentar ser algo de liderança, autoajuda, o livro é muito rico ao se tratar da natureza humana. Eu gosto muito também de Nassim Taleb, que é o autor de Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos, pois mostra como que a gente pode se ferrar menos em um mundo que é altamente imprevisível. Mas o que faz eu gostar desses autores que eu citei é do fato de que, pra mim, o melhor autor de autoajuda não é aquele que ensina a gente a ser uma merda cheirosa, mas sim aquele que nos ensina a ser uma merda menos fedida e que mostre pra gente a verdadeira natureza humana, em vez de frases de efeito que mais nos afasta dessa natureza. Beleza? Pense nisso. Esse vídeo te ajudou? Você sente que ele pode ter um alto impacto na sociedade, na vida das pessoas que você gosta? Se sim, então eu quero estar te convidando para se associar ao projeto. O canal Pense Nisso, que é esse canal que você está assistindo agora, se mantém através da sua colaboração. Ao colaborar com R$14,90 por mês, você passa a fazer parte do clube de membros e no clube de membros você vai ter evolução contínua com técnicas de produtividade pessoal, com foco na formação de hábitos através de teoria e prática, com todos os cursos focados no seu dia a dia e nas exigências do caótico futuro do mercado de trabalho. Tudo só por apenas R$14,90 por mês, em que você pode parar a qualquer momento. Então, se você quiser, clica no primeiro link da descrição, no primeiro comentário para saber mais. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Falou!